E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui agora, mais uma vez, nesse momento, com 2 Chuck Norris do Acesso por Corda. Olha, quem diria? A gente tá dando início aqui no canal do Paulo Segue. A gente vai focar bastante aí com os assuntos de acesso por corda. Que honra começar esse, digamos assim, essa temporada, vamos colocar a temporada do podcast, com 2 monstros aí do acesso por corda, né? Muito prazer, né? O Henry tá Muito aí, obrigado. cara. Depois você vai se apresentar melhor, beleza? Perfeito. Nível 3, correto? Nível Sim, 3. sim. Tem o Tavares também, acesso por corda, nível 3. Agradeço me receber aqui. Não, eu que agradeço. Mas daí, daqui a pouco, vocês vão se apresentar, mas eu vou deixar o pessoal se apresentar. Só quero falar um pouquinho dos patrocinadores, beleza? Eu Perfeito. prometo que daí vocês se apresentam também. Perfeito. Mas, mais uma vez, cara, de verdade, eu tô com 2 monstros no acesso por corda. Cara do céu, quem diria que eu ia conseguir fazer esse encontro aí, ó. Legal. Bom, pessoal, então assim, a ideia desse podcast é falarmos de acesso por corda. Então, você que tá aí e tá com dúvidas, cara, como que eu faço para me tornar um alpinista industrial? Qual que é a vantagem de ser um alpinista? Como que funciona para eu virar um nível 2, um nível 3? O que tem a ver essas escolas de ABEM, de Irata, NEAC? Qual a diferença? Eu prometo para vocês que nesse podcast vocês vão eliminar essas dúvidas. Obviamente, quem vai me ajudar com isso, mais uma vez, vocês dois, né? Os 2 Chuck Norris aí. Vamos lá. Eu quero fazer a apresentação aí de alguns parceiros, né, patrocinadores. E eu gostaria de começar pela Renata Portela. Renata Portela, me perdoa porque na primeira divulgação sua eu falei Portelha. É porque assim, o espanhol na minha cabeça sabe quando tem 2 L no final? Sim. E eu acabei pronunciando Portelha, só que é Portela. Ela me mandou um áudio, ela gostou, ela só mandou um áudio. Paulo, é só pra corrigir, tá perfeito, mas é Portela. Então, galera, vocês que estão aí, e eu vou deixar aqui a imagem, tá? Do Instagram dela, do logo, todas as descrições certinho, que eu vou colocar aqui no podcast para vocês verem. A Renata Portela, ela tem uma empresa que se chama Portela Currículos. Então, assim, você que está aí, está precisando dar uma otimizada no seu currículo em português, espanhol, inglês, tá precisando otimizar o LinkedIn, deixar o LinkedIn top. Essa profissional, a Renata Portela, nada mais, nada menos de 7 anos, praticamente, na área, trabalhando com isso. Ela trabalha ela tem experiência e é formada no setor de recursos humanos. Então, não, de verdade, eu vou até deixar aqui, vocês vão ver aqui no vídeo, os currículos que ela faz, vocês vão ver aí os currículos, o antes e depois de um LinkedIn, de um currículo de uma pessoa comum, depois do trabalho de assessoria dela, na assessoria, na verdade, ela realmente faz, né? Ela faz, coloca a mão na massa ali para criar um currículo top. Isso é bastante importante, na verdade, que é o primeiro contato com a empresa. Sim, com certeza, Tudo, né? com certeza. E às vezes você até acha, eu sinceramente, eu tava olhando meu LinkedIn, eu tô achando que tá legal o meu LinkedIn, só que eu tô achando, cara, pô, vale a pena já, eu não tinha o contato dela, agora que eu tenho, mas vale a pena você pegar o seu LinkedIn e entregar para uma profissional que realmente entende do assunto, colocar as palavras-chave certas lá, para fazer com que o algoritmo do LinkedIn entenda que você tá focado naquele assunto específico, cara. Então, galera, se vocês querem dar esse upgrade no currículo de vocês, dar uma otimizada no LinkedIn, vocês precisam entrar em contato com a Renata Portela. Ela é a melhor profissionais que vocês vão conhecer nesse assunto, porque ela trabalha com isso, ela vive isso e tem muita experiência. Vocês dois também, lembrem? Eu sou um cliente dela, né? Então, você já é um cliente dela? Já sou um cliente dela. Que legal. Eu tô em desvantagem, então? Que Prova bacana. viva. Show de bola. Muito bem. Eu quero agradecer também, mais uma vez, a escola Wind Training Center. É uma escola focada em treinamentos para o setor eólico. Os 2 são alunos também de lá, né? Sim. Então, assim, a escola Wind Training Center, a WTC,
ela é uma escola que ela dá ali 3 treinamentos, que é o Basic Safety Training, o Advanced Rescue Training e o Blade Repair. Basicamente, vamos colocar que é a receita inicial do bolo, digamos assim. Que hoje em dia a GWO está até pedindo um pouquinho mais, algumas coisas, alguns cursos a mais, mas o início de tudo, para você realmente se destacar entre os demais, além de ter um bom currículo, né, não adianta também, além de você ter um bom currículo, você também tem que ter ali as qualificações corretas e com certificações da GWO. Então a WTC ela é certificada pela Global Wind Organization. Para quem está assistindo, está escutando, a minha pronúncia é perfeita no inglês, porque eu comecei, sabe, tô tendo aula de inglês. O Marco tá... abraço, Marcão, Vin Diesel. Não tá melhor agora? Ó, é Organization. É só lembrar no PlayStation. Organization. Eu falava Organization. Mas enfim... Nem é a propaganda, mas para quem quer um professor de inglês, entra em contato com o Marco Vin Diesel. Mas enfim, então a WTC... ela é referência, ela é pioneira. Basicamente, ela é pioneira em cursos de Blade Repair nas Américas. Uhum. E, pô, vocês aí, né, sabem muito bem lá o nível dos instrutores que tem lá. Eu não costumo, também faço parte lá da equipe de instrutores. Eu costumo falar que no início eu tenho alunos, mas quando chega no final do treinamento, cara, eu tenho amigos. Eu tenho 2 amigos aí, que tá aqui hoje, né, convidei pro podcast, tá há vários anos que já conheço já, o Henry, eu conheci recentemente, mas, cara, já na hora dá pra ver a sua energia, entende? Tamo junto. Então, valeu aí. Bom, mas enfim, galera, então se vocês querem iniciar a sua trajetória no setor eólico, vocês precisam entrar em contato com a empresa Wind Training Center, porque lá vocês vão encontrar instrutores que realmente amam o que fazem, que passa o conteúdo com qualidade, com práticas, e é como se você estivesse dentro de um parque eólico ali, na verdade, né? A energia, as pessoas que estão lá. Então, entre em contato, vou deixar tudo certinho aqui, os dados da empresa Wind Training Center. Bom, quero agradecer mais uma vez o Estúdio Corp, o estúdio que estamos aqui hoje, todo o podcast aí, eu tô sempre indicando a Estúdio Corp, porque gosto demais dos operadores que estão aí, né, galera super profissional, o vídeo, as câmeras que tem aqui, as imagens, o áudio, como vocês mesmos estão vendo aí no YouTube como que é a qualidade da imagem. Tudo isso é devido às tecnologias, às câmeras que eles têm aqui. Vocês percebem que eu tô até mais bonito, não sei se estão percebendo? Tudo é tecnologia. E assim, se vocês querem gravar um podcast, se vocês querem gravar vídeos para treinamento EAD, por exemplo, vem aqui em Sorocaba, no Estúdio Corp. Tem outro local, Cauã? Por enquanto só aqui. Por enquanto só aqui. Beleza, então por enquanto só tem aqui em Sorocaba, mas se você quer, como eu, iniciar, né, um podcast também, vem no lugar de boa qualidade, e aqui na Estúdio Corp vocês vão encontrar isso. E nesse podcast a gente tem um patrocinador, digamos assim, oficial nesse podcast, né, pela primeira vez. O Paulo segue, o podcast tem um patrocinador assim oficial, né? E eu gostaria que o próprio diretor, CEO dessa empresa, apresentasse melhor sobre ela, pode ser? Claro. Tranquilo? Claro. Então assim, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pedir para que vocês se apresentem, né? Fala um pouco de vocês, né? O nome, tudo, onde vocês moram, tudo certinho, as experiências e podemos começar, tanto faz? Pode começar por você, Henri? Pode ser? Pode ser, sem muito problemas. Bem. Aí, Henri, no seu caso em especial, o que eu gostaria? Se apresenta, ok? E fica tranquilo e apresenta a sua empresa também, tá? Já que você está sendo aí o patrocinador oficial desse episódio, pelo menos. Legal, pode ser? Legal, claro, tranquilo? pode ser sim. E Tavares, e depois você também vem e se apresenta. Pode ser? Claro. É com vocês agora, galera. Galera, meu nome é Henry, tenho 34 anos, estou na área do acesso por cordas já há alguns anos, né? Quase 16 anos. E já rodei bastante o trecho aqui focado na área nacional, né? Então, desde refinarias, plataformas, estaleiros,
Tudo isso aí já faz parte do meu know-how. E em 2016 eu decidi abrir a empresa, que é a Alta Qualitec, e a ideia é trazer justamente essa cultura de segurança que a gente encontra na área industrial para a área civil. Infelizmente, a gente vê muita falta de segurança e eu acho isso um ponto muito forte da empresa, que a gente realmente traz culturas como análise preliminar de risco, plano de resgate, né? A gente tem uma equipe que é apta a fazer o próprio resgate, que isso vem da certificação que vamos falar mais à frente. Então, a gente oferece para os clientes, né, que são síndicos, né, administradoras de shopping centers, né, área civil, a gente oferece qualidade, segurança e eficiência. Então, esse é o diferencial da Alta Qualitec para as empresas que a gente vê na área civil. Vê se eu estou pronunciando certo. Alta Qualitec. Exatamente, Tá Alta certo? Qualitec. Show de bola. E o pessoal pode encontrar para ela saber um pouco mais sobre a Alto Qualitec. Onde que ela pode encontrar vocês? Então, a Alta Qualitec está no Instagram, altaqualitec.oficial. Também no YouTube, @altaqualitec. E o nosso e-mail, que é contato@altaqualitec.com.br. E também tem o altaqualitec@gmail.com. São os nossos canais de contato com os nossos clientes. E ali a gente mostra um pouco do nosso potencial, dos nossos serviços. Bacana, muito bem. Vou deixar todas as informações da sua empresa aqui na nossa edição, tá bom? Show de bola. Ô Henri, talvez eu não pesquei isso, já faz quanto tempo que você já está formado na área do acesso por corda? O acesso por cordas eu entrei no final de 2009, né? É uma história um pouco curiosa, Caramba. mas resumidamente falando, eu ia caminhar pro mergulho, né? Minha família vem de mergulhadores, só que do nada eu fui pra altura. Ou seja, em família de peixe tu virou aranha. Exatamente. Peixe-aranha. Peixe-aranha. Então, eu entrei no final de 2009, né, sem muita referência, então, graças a Deus, as portas foram se abrindo, né, muita dedicação também, sempre absorvendo conhecimento, né, é o que eu estava fazendo um pouco antes da gente vir, né, absorvendo o conhecimento do Tavares. Uhum. Então, isso tudo foi me levando para profissões que eu jamais imaginaria. Então, o acesso por cordas, né, por mais que não é uma profissão, ele te leva a profissões. Então, eu aprendi a ser pintor, aprendi a ser hidrojatista, até inspeção de medição de espessura, né? Então, ela te leva para um leque de oportunidades que basta você saber aproveitar. E fiquei nessa até 2016. 2016 foi meu último ano trabalhando embarcado, né? Eu estava numa multinacional fazendo inspeção em tanque. E aí foi quando me deu um estalo, falei, quer saber? Vou viver o outro lado da moeda, vou tentar abrir uma empresa e vou ver se gosto. E gostei. E aí, hoje estou aí, né, sempre procurando me atualizar, né, então a WTC realmente, né, reforçando aqui, excepcional o ensinamento lá, nossa, absurdo. Legal. E eu sempre procuro me atualizar, tá ali pronto, né, para qualquer coisa. Show de bola. Então, mais uma vez, um prazer você tá aqui hoje aí. Cara, realmente está sendo uma honra, né? Tem 2 monstros do acesso por corda aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Gratidão. E muito sucesso aí para Alta Qualitec. Alta Qualitec. Perfeito. Tavares, vai lá com você. Se apresenta um pouquinho para a galera. Vamos lá. Coloca um pouquinho mais perto do microfone. Vamos pegar assim então, na questão de cordas, estou desde 2016, 2017. Basicamente, quando você largou, eu comecei. Vamos dizer assim, passou o bastão. Em Santa Catarina, eu comecei a trabalhar por cordas, principalmente na área industrial. Depois de 10, 11 anos trabalhando como soldador. Como soldador, eu peguei tanto plataforma, quanto mineradoras, quanto celulósica. Vamos pegar assim, por exemplo, caldeiras gigantes, produtoras de energia, que são movidas a carvão mineral, bagaço de cana, dejetos, rejeitos industriais. Correia Pinto, tem aquela cabine gigantesca que tinha por lá. Tinha não, ainda tem na verdade. Mas basicamente, o acesso por corda eu comecei pensando em agregar alguma coisa para solda. Sim. Porque eu conseguia soldar todos os processos que tinha no mercado. MIG, TIG, eletrodo e aí vai. Só que tinha que ter um diferencial para tentar conseguir um salário um pouco melhor. Aí eu fui lá e fiz o Irata. Fiz na antiga Nodan, em Curitiba. Tá. Abraço, Macarrão. Ele não gosta de chá de macarrão. Macarrão. Anderson. Pensei que ia ter que patrocinar uma coisa de macarrão. O senhor Dantas. Tá. Mas, basicamente, dei com o burro na água. Porque o soldador de corda não é específico, não é especializado.
Porque literalmente, eu vou fazer uma solda de tubulação na TIG. Tem que ter um controle, tem que ter um posicionamento, tem que ter toda a estrutura. Tanto pro encanador, quanto pro tubista, quanto pro pessoal que faz o isométrico e a soldagem. E aí, nada por corda. Tudo com andaime. Fiz o curso da Erata, ficou meio que de gaveta por um ano e meio. Quando eu saí da área industrial, depois daquela crise da Petrobras, lá por 2015... 2015 não. Que em 2015 começou, mas pegou feio mesmo em 2018. 2017, né? 2018 eu fui pra São Francisco do Sul, trabalhar na ArcelorMittal. Lá foi o primeiro trabalho que eu peguei um soldador em acesso por cordas. Dali eu fui tocando para outros locais e finalmente descobri a área eólica. Dali eu fui pro Uruguai, com uma empresa do norte do Brasil, tá? Trabalhei no Uruguai durante algum tempo e me apaixonei, porque depois de 10, 11 anos trabalhando no local, com mais de 4, 5 mil cabeças de peão, fazendo barulho, fazendo som, lixadeira, um monte de técnico de segurança, um monte de gente olhando, pressão, trabalho, prazo. Aí tu vai para um local onde tem 4, 5 pessoas trabalhando, a equipe desenvolvendo o que foi entregue, tipo, eu preciso fazer uma inspeção aqui, vai ser feita boroscópica, vocês vão cortar o concreto num segmento aqui, enfiar a câmera, ver os tendões de cabo de aço e me dizer como é que eles estão. Cara, o maior barulho que tinha naquele parque eólico, fora a gente, era as cabras. Uma delícia, sem ficar com protetor auricular, entrava, saía. Aí eu pensei, esse é pra mim. Quando eu saí dali, eu comecei a pesquisar. Reparação de fibra. Fibra não é tão complicado. Eu tô aqui do lado de Itajaí. Itajaí tem bastante conhecimento. Eu fui atrás do conhecimento ali por Itajaí, que é a questão de fabricação de haste, do resto. Descobri que a tecnologia empregada nas blades dos aerogeradores é a tecnologia náutica com a aerodinâmica aeronáutica. E aí foi como eu comecei a migrar. Dali eu fui para a Argentina, com umas empresas também do norte do Brasil, que na verdade é uma empresa, acho que polaca, que é não sei se posso dizer o nome dela aqui. Fala. Flexwind, qualquer coisa a gente bota aquele pi. E dessa empresa eu fui pra Argentina, passei um período lá justamente quando começou o lockdown. Sabe o que é chegar na Argentina para trabalhar todo embalado e tudo mais? Covid. Logo na sua vez. 3 meses parado no hotel, 3 meses. A gente era tratado como radioativo, tá? Literalmente. Pra ter uma ideia, quando começou a fechar a questão, tipo, o Covid começou a ser controlado, vacina, todo o resto, eu tive que tomar vacina na Argentina, no Brasil e no Uruguai. Eu tenho 6 vacinas no corpo. Hoje em dia eu sou radioativo pro Covid. O pessoal reclama, eu tomei uma Pfizer. Eu tomei 4. Johnson, a outra lá, Sputnik. Eu tô quase um russo já. Mas basicamente esse foi meu começo na área eólica. E daí em diante foi só acrescentando, fazendo curso, especialização. Fiz o curso no WTC antes mesmo de a gente ter o GWO. Naquela época curioso. ainda, pra ter uma ideia. Curioso. A gente fez o curso ali porque 2020, talvez 2019. 2019. 19. Uhum. A AW tava pegando o pessoal e mandou fazer o curso. Só que eu tava saindo já de uma empresa que fazia reparo. Então já tinha uma experiência, mas ainda assim fui lá fazer o curso. Fiz o curso ali e depois eu voltei pra Argentina e continuei trabalhando. Desde então, aprendendo, viajando, tudo quanto é canto que pode ir e consegui um pouco de experiência. Legal. Eu acompanho aí o Tavares, né? A gente gerou um vínculo de amizade ali. O homem tá sempre se capacitando aí, já fazendo. Você tem vários treinamentos, né, da GWO. Da GWO, acho que eu. Você tem o BTT, não tem? Tem o BTT, tem o Lift User, tem o BRT, claro. Né? Sim. Tô pra fazer o Sea Survivor e o EFA, só que eu tenho que viajar pra fazer, que infelizmente não tem aqui no Brasil. Mas ano que vem estão querendo fazer, né? Eu liguei pra lá perguntar também. Assim, a gente não pode ficar esperando sempre a eles querer fazer, desenvolver. Não é um curso muito complicado, não é um curso que desenvolve ou necessita de um estúdio complicado que nem é um BTT, tá? Mas ficar esperando por eles é perder chance de mercado. Isso eu já aprendi. Tem o curso, tem a possibilidade de ir atrás, viaja, faz o curso e já busca alguma coisa. Ou já viaja com alguém engajado para conseguir o curso. Porque assim tu consegue trabalho e continua evoluindo. Sim. Bom, sensacional. Então, mais uma vez aí, agradeço aos dois, né, por estarem presentes aqui. Com o Tavares, a gente quase... você viu que interessante? Cara, eu acredito que para tudo na vida tem um porquê das coisas. Era para ter acontecido um episódio de podcast com o Tavares, lembra aquele dia? Teve aquela chuvona, a gente acabou cancelando. Foi quase no começo do ano, né?
Começo do ano? Acho Enfim. que eu fiz o RT no começo Foi. do ano. Ou foi ano passado? Já faz um tempinho. Acabou não dando certo, né? Só que daí, veja que interessante. Hoje aí, ó, vocês se conheceram, ó o network tá criando aí, que com interessante, certeza. né? A gente já veio papeando ali, se bobear, já viaja pra algum canto depois. Ó, que legal. Bom, galera, então a gente vai entrar nos assuntos, ok? Então aqui tem algumas perguntinhas que nós organizamos, junto também com umas dúvidas, principais dúvidas que a galera tem aí, que tá querendo entrar no mundo do acesso por corda. Tanto importa se é predial, se é offshore ou eólica, por exemplo. É que eu tô com a sorte de ter duas pessoas muito experientes, tanto na eólica quanto em predial, offshore, mas a galera que tá aí, né? Para essas pessoas que querem entender o que é acesso por corda, qual a diferença de cadeirinha com acesso por corda. Tem gente que acredita que cadeirinha é acesso por corda, só porque a cadeirinha tá em suspensão por uma corda, só que não é bem assim. Sim. Aí nós vamos entrar nesses assuntos, tudo bem? Perfeito. Já vou fazer vocês vão me ajudar nisso, né? Show de bola. Vou fazer a primeira pergunta, daí vocês tirem poupar, não sei quem responde primeiro, um complementa o outro. Primeira perguntinha de 1 milhão. O que é o acesso por corda? Bom, Beleza. o acesso por cordas nada mais é do que um método de trabalho em altura que permite o ser humano chegar em locais onde a máquina ou meios mais fáceis não são permitidos. Então você acaba tendo... No Brasil é curioso, porque não é uma profissão, né? Ele é um aditivo. Então o exemplo do Tavares, ele era soldador, ele fez o curso de alpinismo para quê? Para ele ter um up na carreira, para ele poder atender áreas que antes ele era limitado. Então, o acesso por cordas, ele te traz esse benefício. Mas, já que a gente está num assunto assim da realidade, acaba sendo uma profissão na área civil. Por quê? Porque na área civil a gente lida com muitos serviços prediais, né? Serviços de limpeza de fachada, serviços de pintura. E assim, existem cursos, mas o pessoal pega muito na prática. Então acaba sendo uma porta de entrada para quem faz o curso de acesso por cordas e quer um espaço no mercado de trabalho. Fora as pessoas também que já atuam nessa área, como você falou do balancinho, que querem se modernizar, né? Se há um método mais seguro e eficaz no trabalho à altura, por que não? Por que eu não vou buscar esse conhecimento? Então o acesso por cordas é isso, ele traz um método mais sofisticado de trabalho à altura é conhecido, né, nos dias de hoje, né? Legal, Eu gostei da sua coloco aquele definição. adentro que no final, quando eu fui buscar acesso por corda, eu queria dar um up no currículo, eu queria melhorar, só que eu não pesquisei muito bem. Porque se eu soubesse que o pessoal de solda que tá na corda não ganha tão bem quanto que tá no pé no chão, talvez eu não fizesse. Talvez eu não tivesse aqui. Talvez eu não tivesse essa carreira hoje em dia. Mas que vem para bem. Só que, na minha opinião, acesso por corda, cara, é uma licença que tu tem para trabalhar com o que você sabe, com o que você tem na corda. Você é pintor? Acesso por corda, vira pintor predial, industrial, faz uma certificação Abraco, uma certificação Willis, uma certificação internacional de tinta, pode fazer várias coisas, até virar inspetor de pintura. E olha, Petrobras, offshore, mineradoras, isso exige bastante porque é micron por micron para ter um trabalho muito bem feito. Tratamento térmico, hidrostático e todo o resto. Você é mecânico? Cara, mecânica em várias áreas tem que ter acesso por corda. O acesso por corda agiliza o acesso até um local para fazer um reparo, uma manutenção, uma inspeção rápida a olho humano e a tato. Quantos drones conseguem chegar no local para tirar uma foto? Enquanto isso, a gente chega no local e ainda assim consegue até explorar, fazer uma inspeção destrutiva, por assim dizer. Aquela tinta está com bolha, mas o que tem na bolha? Só água? O que houve? Vai com a lixadeirinha, com um jato de areia, o famoso agulheiro que ninguém gosta. Meu Deus do céu. Eu gostava, você acredita nisso? Falso. Aquele negócio com a mão dormente durante 3 dias. Senhora. Mas literalmente, com acesso por corda, você pode agregar ao teu profissionalismo um possível crescimento e até mesmo uma variação que não é tão comum no mercado de trabalho. Então, faça o acesso por cordas se é o teu plano de crescimento. E diga uma coisa, todo mundo que faz acesso por corda sobe na vida. Essa frase de efeito. A gente sobe. A gente sobe na vida. Legal. Pena que a conta não vai junto. Ó, então só pra ver se eu entendi.
O acesso por corda é basicamente uma técnica que vai ensinar para aquele profissional, um pintor, um mecânico, um reparador de pá, por exemplo, a fazer o seu trabalho em altura, em suspensão, por cordas, usando a técnica acesso por corda. Como, por exemplo, existem treinamentos que ensina a técnica de como subir na escada. Tem trabalhos, tem procedimentos que... treinamentos que ensinam como montar um andaime e estaiar e subir nela. A própria cadeirinha, plataforma suspensa, por exemplo, o acesso por corda, então, é a técnica, é o método que vai fazer as pessoas trabalhar em segurança no acesso por corda. Show de bola. Isso agrega bastante em qualquer profissão que a gente possa pensar. Mas também não é qualquer um que vai ficar a 100 metros de altitude. E isso melhora o salário? Por exemplo, eu sou um pintor. Ok, sou um pintor. Vou lá numa escola, depois a gente falar sobre isso. Vou lá numa escola, virei um cara do acesso por corda. Isso melhora? Até melhorar, uma pergunta que tá fora aqui. Melhorar, né? Melhora. Agora, se é relevante, aí é uma outra questão. Porque melhora. Todo mundo que tem um aditivo a mais, né? Ele consegue atender uma área onde antes não conseguia, ele vai ter. Mas, por exemplo, será que vale a pena? Infelizmente é algo que não é tão rotineiro no Brasil. São poucas as empresas que dão o devido valor ao profissional que busca a qualificação, busca o crescimento. Entendi. Acho que na gringa isso aí é mais forte, né? O reconhecimento, né? Então, se tu pegar para fora do Brasil, a mão de obra é mais valorizada que o produto. E aqui é o contrário. Exatamente. E pessoal, até aproveitando, com licença, aproveitando o que você falou, até fora do Brasil, né? Aqui no Brasilzão, né? Eu sou formado técnico em trabalho, então eu conheço a NR35 e o anexo 1 da NR35, trabalho em altura, que fala de acesso por corda. Para quem quiser buscar ali, vocês têm... Se não souber o número, esquecer o número, não tem problema. Mas só para galera depois querer pesquisar. Vamos lá, o Brasilzão, aqui no Brasil. Qual NBR, ou quais NBRs, essa pessoa que está assistindo, que quer aprender um pouquinho mais, ela pode estar estudando, por exemplo? Então, tem duas NBRs As principais. Principais, que é a 15475, né? Isso, que ela e a fala- 595. e a 15595. A 15, 595. 595 Isso. e 475. E a 15475. 15475. Isso. A Perfeito. 15475 fala do sistema de acesso por corda, né? Legal. Do que é o acesso por corda. E a... Deixa eu pegar minha cola. 595 A é sobre a 595 instrução. É a instrução, exatamente. O que tem que Show. ser feito, Como né? tem que ser instruído, as regras, normas, o que deve ser debatido, o que deve ser, no mínimo, instituído como um treinamento básico, mediano e avançado. Mas assim, tem um código, existe um procedimento, um código de conduta que está à disposição na internet, que se chama ICOP, é isso mesmo? Eu pronunciei correto? O ICOP? Isso, o ICOP é da IRATA. O ICOP é tipo um código de conduta do acesso por corda dos alpinistas, e lá está citando sobre o que dá para fazer, as técnicas, mas tá lá, e tem à disposição, tá à disposição em algum site? Cara, No Brasil, no próprio acredito que Google sim. você consegue já encontrar ele na versão Show. brasileira. Tem versões antigas, versões atuais. Busque sempre a versão mais atual. Se eu não me engano, a última atualização foi 23. Que teve algumas alterações, tanto na internacional quanto na nacional. Mas tá aí, para quem também quiser entender um pouco sobre algum procedimento, vocês podem entrar no site do próprio IRATA lá, e tem um documento que é o ICOP. Tá traduzido também em português, aí vocês conseguem aprender tudo, né, já para se preparar para, se caso você decidir fazer o acesso por corda na escola IRATA, que deve ser um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco. É a nossa Bíblia. Galera, fazer uma pergunta sobre, muito bem, o acesso por corda, lá na NR35, na anexo 1, ela fala sobre os níveis do pessoal do acesso por corda, só que ela fala tão raso, porque para se aprofundar tem que ver as normas europeias e se for algo internacional, e as NBRs, que é o nacional. Mas assim, de forma bem simples, daí a gente, vamos colocar o IRATA como exemplo. Vamos usar o IRATA, porque a gente tem 2 alpinistas, 3, né? Eu também sou, mas vamos colocar 2 ali, que é nível 3.
são alpinistas do IRATA, correto? Certo, sim. Da certificação IRATA. Correto. Perfeito. Vamos usar o IRATA como exemplo. Como funciona a questão de níveis do alpinista do acesso por corda? Tá, vamos Legal. para o Brasil então primeiro. Vai contigo. No Brasil, você que quer entrar para esse mundo do acesso por cordas, quando você se torna nível 1, que é o básico, né? O que todo mundo tem aptidão e requisitos para fazer. Você se torna... Perdão. Cauã, já vai anotando aí, ó, pra você virar um alpinista, cara. Como que funciona? O Cauã, ele tanto que fica acompanhando aqui, vai virar o cara vai ser Boa, reparador. isso aí, vem vindo. Reparador, já vai aprender como que se... Ô, Cauã, de Pô, vai verdade, começar irmão. bem pra caramba. Não sei se é o Renato, patrão, se é o Renato. Renato, perdão, cara, mas o Cauã que já tá acompanhando, já tá sabendo como se tornar um blade reparador de pá. É até bombeiro civil, cara. Viu uns bombeiros aqui. Não, acho que você não tava Peraí, nesse de bombeiro. Mas aí tem a E agora é questãozinha, alpinista. porque ele pega muito bizu que o pessoal não fica sabendo. Que o pessoal fica, ele, na edição, ele corta os bizuzinhos bons pra ele. Mas enfim, então, ó, Cauã, você que vai se tornar um alpinista. Galera que tá assistindo, tá na dúvida. Agora a gente vai entender os níveis. Falar Exatamente. como funcionam os níveis. Então você de começa acesso por como corda. nível 1, eu acho que o requisito básico é você ter uma boa aptidão física, né? Ter ali um condicionamento ali bom, porque 18 anos. é um curso que exige muito esforço físico, e você se torna nível 1, que é praticamente o executor das atividades. É você que vai sempre estar ali com a mão na massa, executando sob uma supervisão. Depois de um certo tempo, que é 1 ano, né, o prazo, e 1000 horas no logbook, é um livro de registro, onde você registra aí todas as atividades que você executa durante sua carreira, você se torna apto a fazer o nível 2. E aí o nível 2 é um salto de qualidade. Desde o número de manobras, porque você se torna de fato um profissional preparado para um sinistro de diversos tipos de cenários. Sim. Então pode-se dizer que o nível 2 é um resgatista da IRATA, né? Ele está ali aposto para resgatar alguém que está fazendo uma transferência de corda, um ribilei, que são manobras dentro do acesso por cordas. Sim. Dando um adentrozinho, que a gente sempre fala na questão do IRATA, por exemplo, que o maior salto que a gente pode fazer é do 1 pro 2. Exatamente. Do 2 pro 3 é responsabilidade sobre os atos e planejamento. As manobras em si só são poucas adicionais. Mas a diferença de manobras que o nível 1 tem que fazer e as manobras que o nível 2 tem que fazer É muito pouco. Nossa. Não, do nível 1 pro nível 2 é Não, absurdo. Então- é grande pra caramba. E do nível 2 pro 3 Então, são 3 ou 4 manobras diferentes. Exatamente. Então, chegou no nível 2, tem uma pegada muito resgate. No nível 1, todas as manobras que você aprende a se locomover na corda, no nível 2 você aprende como resgatar a pessoa que está nessa manobra. Exatamente. Então a pessoa que aprendeu a fazer uma transferência de corda, né? Você está aqui, você tem que ir para cá. No meio dessa transferência você passa mal. Então o nível 2 tem o preparo físico e o preparo de conhecimento para poder fazer esse resgate. Isso aí. E hoje no Brasil, né, depois de 2.500 horas e 30 meses como nível 2, você registra todas as suas horas no logbook, que é o livro de registro, e você se torna apto a poder ascender de nível, que é o nível 3. Que aí você se torna um supervisor de acesso por corda. É nóis. Então é você, nível 3, que vai lá fazer o acesso, né? Quando não tem nada. Você que faz toda a organização da atividade. É você que supervisiona a manobra de cada um, faz toda a vistoria, eu chamo de 6 olhos, né? Eu olho, você olha, eu olho de novo. Então, o nível 3 é quem vai ali, de fato, ditar as regras de segurança da atividade em altura. É ele que está mais capacitado para N situações. Não tanto quanto o nível 2, né, por conta de manobras de resgate, mas sim na liderança, postura e visão de trabalho também, que é a experiência que entra. Uma coisa que eu achei interessante, que você falou, aqui no Brasil, do nível 2 para o nível 3, é 2 anos? 30 meses, né, 30 e 2.500 horas registradas. Bom, agora eu quero perguntar para você, Tavares, o que ele quer dizer no Brasil? É diferente que fora do Brasil? Literalmente. Lá, 2009. Galera, Não, 2000, hein, pessoal, 2014, só um minutinho. Galera, só para entender, a gente tem aqui 2 nível 3, né, que eu falei no início. O Henry ele tem uma experiência muito grande aqui no Brasil, como funciona, e temos aqui o Tavares, uma experiência muito grande internacional, né? Trabalhou na Europa, né? Vários locais aí, de forma internacional. Então, por isso que eu tô jogando aqui pro Tavares a gente tá jogando também. nesse bate-bola aqui, ó, é justamente Pra pra explicar. ficar nessa conversinha e tentar um pouquinho aclarar e dar ideia pra vocês. E aí, o que ele quer dizer? Que muda? Antigamente, no Brasil, não existia IRATA Brasil. Era só IRATA e ponto.
Uhum. A partir de uma certa época teve uma norma criada no Brasil, uma NBR, que estipulou parâmetros superiores às regras do ICOP e às regras da IRATA. Então a IRATA teve que se adequar para continuar executando no Brasil. Essa mudança de categoria, não categoria de corta, mas categoria de níveis, horas e vírgulas. Internacionalmente, você pode subir de nível a cada 1 ano e 1000 horas de trabalho, independente do nível. Eu sou nível 1 para o nível 2, 1000 horas, 1 ano. Sou nível 2 para o nível 3, 1000 horas, 1 ano. E aí vai. Ah, eu quero ser trainee, eu quero ser assessor. E aí é continuidade que você tem de conhecimento e instrução. Aqui no Brasil, a gente é mais rígido com isso. Tá? Tem que ter 2.500 horas e 2 anos para virar nível 3. 2 anos, 2 anos e meio, 30 meses. Certo? Sim, 30 meses. Então, literalmente, a carga horária brasileira é maior e superior à estrangeira. Ah, mas tem diferença lá fora? Cara, eu sou IATA Brasil e internacional. Porque todo mundo que é IATA Brasil tem as duas. Mas nem todo mundo que tem IATA internacional pode atuar no Brasil. Por exemplo, um nível 3, recém-formado como um nível 3 lá fora, não pode atuar no Brasil. Se for um nível 3 com mais de 2, 3 anos de experiência, ele já cumpriu a carga horária e pode atuar aqui no Brasil como um nível 3. Isso já não é uma coisa que é tão simples assim. O pessoal que está lá fora, às vezes o contrato é nível 3 que acabou de se formar, o cara vem pra cá, o cara mal tem experiência em alguma das áreas que a gente tem. Tu pega um nível 3 civil, cara, rufo, telhado, berame, pastilha. Isso daí eu nunca peguei para trabalhar com pastilha ou concreto. Sempre foi solda, pintura, agulheiro, limpar com maçarico. Metais. Metalurgia pesada, tocando fogo em tudo. Que literalmente tinha muitos locais que o agulheiro não alcança, era meter o maçarico para fazer o ferrugem botar para fora. Mas funcionava, pintava, trabalhava, soldava e assim vai. Só que literalmente, tá? A diferença da internacional para o Brasil são vírgulas e pontos. A gente pode atuar lá fora quando é brasileiro? Pode. Mas nem todo estrangeiro pode atuar aqui dentro. Cara, eu acho que pode ser pra quem tá assistindo aí. Nossa, como assim? Eu vou ter que esperar. Então, se eu tô no Brasil, eu vou ter que esperar anos e anos pra um dia virar nível 3? Pô, então se eu tô na Europa. É isso aí, cara. Uma coisa que o Henry falou, eu gosto de fazer essa analogia. Cara, vocês aqui é como se vocês tivessem um ensino superior do acesso por corda. De tanto tempo, porque tem que seguir um raciocínio. E não pode fazer antes, né? Realmente você realmente é obrigado. Obrigado. Pra se enquadrar nas normas brasileiras. Sim, tipo, por exemplo, nível 1, 1 ano. E não é só esperar 1 ano. Tem que ter 1000 1 horas. ano e ter as 1000 horas, Isso. ok? E não é muito fácil não, porque assim, ó, 1000 horas. 1000 horas, cara. É 1000 É horas. muita coisa. Cara, 1000 horas pendurado, não é trabalhando, né? Não é chegar no trabalho, bater o ponto 7 da Entendi. manhã, tem 12 horas por É de dia. acordo com o logbook lá Tá. assinado. e O- tudo mais. Ok. Aí vamos falar do Brasil. Aí vou lá, tem 1000 horas e no mínimo passou 1 ano. Vai lá, faz o nível 2. Show de bola, foi aprovado e tal. Aí no Brasil, pra virar o nível 3, vai ter que esperar 30 meses, 2 anos e meio. E 2.000 horas. 2.500. 2.500 horas. Então, lá 3 anos que ele vai ter que esperar pra poder ver ainda se vai se tornar, né, Isso, se vai passar nível. Outra coisa. Já na Europa é 2 anos, pelo que eu entendi, seria 2 anos. Nível 1, 1000 horas, espera 1 ano, já pode fazer o nível 2, Isso. fez o nível 2, é 1000 horas ou 1.500 horas? 1000 horas, 1000 horas, e faz o nível 3. Isso. No Brasil era assim, Simplão. tanto que eu peguei essa brecha, né? Até 2014, antes de haver essa questão da migração, né? De outras certificações, e aí a IRATA foi necessário ela se normalizar no Brasil, ainda era essa regra internacional. Tanto que quando eu fiz o IRATA, eu fiz o meu nível 3 em 2014, né? Eu fui um dos nível 3 mais novos do Brasil, eu fiz com 22 anos. Aquele logbook grandão. Era o grandão, era o livro ainda, a revista. É. Então, logo assim que eu fiz, no mesmo ano, no final do ano, já mudou essa regra. Então, assim, quem aproveitou, aproveitou. Assim como lá atrás que eu soube, né, os dinossauros da corda em 2007, 2003. Quem era alpinista podia fazer a prova e virar direto no nível Direto 3. nível Direto. 3, eu Isso. soube de histórias assim, porque não tinha, né? Então,
muita gente, né, que era escalador, né, da rocha, né, que tem essa intimidade, apesar de que o Irata não vem da escalada, né, ele vem da espeleologia. Mas apesar das O pessoas IA. terem, exatamente, as pessoas terem essa intimidade, podia lá fazer direto. Então muitos iam lá na época, 2003, 2005, ia lá, ó, vou fazer o 3 direto. Passou, o cara é nível 3. Legal. Bom, galera, espeleologia, pra quem não sabe, seria o quê? Exploração em caverna. Exploração de cavernas. E vamos lá, nesse trabalho aí, né, nesse tipo de aventura de explorar cavernas, existem resgatistas que fazem espelho resgate. Com correto? certeza. É Então, que, na verdade, anota aí. acho que 90% dos caras que vão pra Spell tem que ter resgate. Tem que ter resgate. Porque tu vai sozinho? Nunca. Sempre vão em equipe. Ah, mas uma coisa importante, tá? Uhum. A certificação Irata tem 3 anos de validade. Então, a cada 3 anos a gente tem que renovar. Eu, quando fiz o nível 1, cara, eu só fui fazer o nível 2 quase os 3 anos. Por quê? Não me sentia capaz de fazer o nível 2. Não é simplesmente fechou as 1000 horas, tu já é o cara pra fazer o nível. Cara, a pressão é Quantas grande. horas de treinamento do Irata lá? 40 horas. Isso aí. Todos os níveis? Todos os níveis. Isso. Sempre Uma 40 semana horas. ali Uma tocando semana. direto. Tá. Tá. Então, aquela uma semana ali, às vezes, pra tocar do nível 1 pro nível 2, cara, vício diária. Você é nível 1. Vício diário, o que é? Vamos dizer assim, aquelas pequenas discrepâncias. Um mosquetãozinho que ficou aberto, um fator de queda para coisinhas que não são aceitáveis na hora do Mas, exame. Tavares, mas você falou exame, vocês estão falando exame. E aí, quem que é o instrutor que vai avaliar vocês? Quem que avalia? É o acesso. O que o é acesso? É um posto. É um grau a mais, pode-se dizer assim. 2. Tipo, 2 graus a igual mais, quem vai perdão. tirar a habilitação de carro, por exemplo? Tem tipo um O avaliador lá, um isso. examinador? Sim. Pode-se Seria dizer que isso. sim. Que é de terceira parte, tipo, é um cara que não tem nada a ver com a escola. Como funciona? O que Vamos que é o dizer acesso? assim, ó, o assessor é um cara que foi qualificado por outros 3 assessors a se tornar um assessor. Olha só que irônico, é meio que muito assessor, né? Ó, Mas vamos botar aqui, ó, a gente é nível 3. Pra gente subir um pouquinho de nível pra se destacar ou pra melhorar o nosso conhecimento, virar trainee. Tem que fazer prova teórica e todo o resto, Da tá? aula, né? Literalmente, pegar, acho que quantas turmas tem que fazer com aprovação de Pelo que eu 100% me pra lembrava, virar... se não me engano, era um total de 50 aprovações. Dessas 50 aprovações, eu acho que eram 10 nível 50 3, turmas? 10 nível 2 e 30 nível 1. Isso, tem essa listinha aqui. Que literalmente tu vai dar aula no centro de treinamento e tem que fechar esse cardápio para conseguir virar trainee, tá? Não é obrigado a ser trainee para virar acesso, mas tem que ter um baita no conhecimento. Então, sendo trainee é mais Bom, fácil. galera, ó, infelizmente a gente vai ter que fazer uma parte 2, porque o assunto tá tão interessante. E não sabe o trabalho que tá sendo aqui pra mim, porque, sabe, por causa a gente tem uma carga horária que tá tão interessante, porque eu queria muito, não só tem dar como. uma frasezinha Não tem interessante como aqui, pagar ó. o próximo, eu pago pra ela deixar nós ficar até no lugar dela. Tá Só um muito legal. adendozinho Não, você interessante, pode tá? fazer o que você falar. Até o ano passado, retrasado, eu não lembro agora que a memória tá uma porcaria, mas a gente tinha 12 acessos no Brasil. 12. Foi formado No mais linguajar do 18. povo, ó, que não é acesso por corda. Vamos lá, entre aspas, é como se fossem os fiscais, os caras que fiscalizadores vai... que vão examinar. Examinador de autoescola. Sim, É o show. cara que vai te aprovar Examinadores. como nível 1, como nível 2, como nível 3. Então não é a certeza de você ir lá fazer 40 horas e já sair com o certificado. Não, porque assim, ó, É. a gente faz uma prova, a prova de nível 1, a manobra tá ali, tem que ter o tempo hábil para executar a manobra. Tempo hábil. Ponto. 2, tem tempo corrido. Nível 3 tem hora marcada. Ó, tu tem 15 minutos para fazer isso. Resgatar aquele cara na corda e descer aqui no chão. Sabe, vocês já são acesso por corda já há muito tempo, mas vocês se recordam da sensação de felicidade? E vocês ficaram felizes quando vocês foram aprovados? Absurdamente. Qual nível vocês ficaram mais felizes? Vocês conseguem? 2. Ó, pra mim, o nível que eu fiquei mais feliz, eu vou contar Mas essa eu falo história feliz aqui. é realmente... tipo, Felicidade, graças- felicidade. Vou contar essa história aqui. Aham. O nível que eu fiquei mais feliz foi a migração. Eu era nível 3, tive que revalidar o nível 3. E por que foi uma felicidade? Porque na empresa que eu tava, eu posso falar isso agora, que não tem problema. Na empresa que eu tava, o engenheiro, né, meu chefe, não gostava muito de mim. E aí no dia a empresa pagou a migração pra galera e no dia da prova, ele chegou pra mim no pé do ouvido e falou, olha, se você não passar, eu não vou pagar a tua reavaliação. E ele tava pagando pra uma galera que tava reprovando. Pô, minha cabeça foi a 1000, né? Certo. Falei, pô, se eu não passar, é lata. E aí fui, passei, até assim, fiquei até surpreso, assim, que eu fui bem tranquilo. Foi o Rogerinho, meu acesso. Pô. Um abraço, Rogerinho. Rogério. E aí passei, migrei, aí, né, aí fiquei fichado ainda. Embarquei ainda, tá tudo certo. Tem que me engolir. Acho que foi o momento mais de reavaliação, assim,
E O você, meu foi de Tavares? nível 2, que literalmente eu treinei pra caramba. Eu lembro que eu tava nervoso pra caramba, porque era muita manobra diferente, tá? Muita manobra diferente. E faz isso, faz aquilo. Cara, eu acho que eu levei o tempo de período de prova até o extremo, tá? E o avaliador foi deixando e foi deixando. Eu saí ali exausto. Eu recebi a aprovação no chão deitado depois de finalizar a manobra. Tipo, ó, tá aprovado, valeu. É uma Eu só fiz assim, ó. superação. Obrigado, fiquei no chão. Respirando uns 5, 10 minutinhos ali até recuperar o fôlego do cansaço. A fadiga é extrema. Mas por que que é isso? Assim como um bombeiro, a gente tem um treinamento que força a gente a executar manobras com exatidão ou com um mínimo uma garantia que vai executar a manobra adequadamente, tá? Para resgatar alguém em perigo. Então, essa fadiga muscular ajuda a gente a não simular mais, se adaptar às situações de pressão, risco, resposta tática. É como não chega ao nível de um policial, não chega ao nível de bombeiro para entrar no incêndio com um monte de treinamento que ele tem para literalmente entender a situação em segundos. Mas como resgatista, imagina ter que resgatar alguém gritando ou inconsciente em alguma situação de risco em altura, espaço confinado. E aí vai. O tempo de resposta tem que ser muito ágil, né? É resgate que a gente tá lidando. Aí, é que nem eu fiz também o nível 2, eu fiz ano passado. E de todos os treinamentos que eu fiz na minha vida, cara, eu já participei como aluno, né, de vários treinamentos, de todos. O que eu fiquei mais feliz na minha vida, cara, foi esse do acesso por corda, do Irata. Quando o fiscal, né, o acesso, aprovado. falou, pode descer da corda aí. Nossa, cara do céu, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, cara. Agora, você- É muito aquela puxado, cena, né, uma cara, coisa muito é- Agora puxado. tem uma Uma pegadinha. satira, a pegadinha, Acho a que você vai satirada, falar é que o cara, ó, pode descer. Aí você desce de qualquer jeito. Essa que é a parada. não, mas eu Aí o tenho- cara, gente, aprovado. Eu tenho muitos amigos do acesso por corda, então eu já tava ligeiro já, que calma, só acabou quando tivemos 2 pezinhos Sim. no chão ali, né? E, Infelizmente, galera, acontece de você ser aprovado depois de 10 horas aí na corda, fazendo o exame. O cara te aprovar, você fica num estado de felicidade grande, aí você, vou descer, já aprovou. Opa, discrepância, tá reprovado. E Ficou em um acontece. ponto. falem pro... Você vai falar? Pode falar? Não, pode falar. Falem pro pessoal, então assim, fala pra eles, quem é a pessoa que pode assinar, porque tem as horas, correto? E tá, vocês explicaram que tem que trabalhar, que tem que estar pendurado. Quem é a pessoa que valida essas horas? Pra essa pessoa conseguir chegar lá e sempre ficar passando de nível. Excelente pergunta. É o nível 3. Sim. Nível 3 e empresário. No Brasil já não pode mais. Tá brincando. Eu posso até estar equivocado, mas eu soube que não pode mais. Esse de empresários só vale para quem já é nível 3. Não, aí é questão. Pra quem simples. já é nível E- 3, porque beleza, assim, ó, mas ainda imagina nível que a 2, gente é nível 3. contratado numa equipe que tem eu de nível 3, mais 2 nível 2 e nível 1. Os inferiores a nível 3, no nível, tem a assinatura do nível 3 para conferência das suas horas de trabalho, manobras foram executadas. Tanto é que no logbook tu tem a localização, a manobra executada, a carga horária e a altura que foi executada. E depois o espacinho para assinatura e carinho brasileiro. Porque lá fora qualquer garrancho serve como indicação de quem fez. Só o número tem que ser legível. Aqui no Brasil é nome, número e assinatura. Por isso que no Brasil todo mundo tem carimbinho quando é nível 3. Quem não tem, faça. Mas, voltando ao assunto. Quando o nível 3 trabalha e não tem outro nível 3 da empresa, quem vai assinar meu logbook? O empresário e o contratante. Um responsável, Pode ser um engenheiro de segurança, se for responsável sim, do um trabalho, supervisor, né? um coordenador, um Sim. engenheiro, até de mecânica Porque também, até tá? então, o nível Sim. 3, né, já Porque tem que ser um superior, né? Sim, Pra poder sim, atestar sim. a sua veracidade. Uma coisinha que eu acho meio que redundante, que pra gente é totalmente, não botar credibilidade, mas lá fora, um nível 3 pode assinar o próprio logbook. Aqui também. Eu não pode mais, que, agora eu tô não, por fora é que também. aqui no Brasil é visto como uma irregularidade, tipo quase uma falsificação, Aí mas isso que eu ia perguntar, e vocês, como vocês fazem pra... vocês são nível 3, beleza. Aí vocês têm que ficar também assinando... Isso, tem que assinar exatamente. logbook também? Vocês têm que ter sim, horas? Sim. Sim, tem que se manter ativo, né? Porque eu acho que a regra vale também. Se Você você quer- ficar 6 meses sem ter nenhum tipo de Sim. Eu movimentação sei, ali. mas não é obrigado, sei lá, ter 6.000 horas, 3.000, 2... Não, é que a partir do nível 3 você não tem que fazer contabilidade de hora Entendi. pra subir de nível.
A gente contabiliza a hora trabalhando Saquei. normal. Então, nesses 3 anos que vai ter de validade do acesso por corda, aí vai ser dividido em 6 meses, porque dentro desses 6 meses vocês têm que ter Assim, ter pendurado? a linha do espaço que tem no logbook, o logbook tem 4 linhas que preenchimento horizontal nas 2 páginas. Uhum. Tá? Então, a gente não trouxe o logbook, isso é muito legal, é mais fácil, tá? verdade. Mas a questão Mas é vou colocar então, vou colocar na Isso. edição aqui o a fotinho. tá? logbook. Mas vamos dizer assim, ó, você tem um logbook, 4 linhas para preenchimento aqui, tá? No preenchimento vai iniciar como a data, de tal data, é no máximo 14 dias, 2 semanas. Depois, manobras, a empresa, manobras, a localização, horas e altura. E por último, no outro pontinho, tem a assinatura do responsável, nível 3, ou empresário. Quando a gente trabalha numa empresa que tem mais de nível 3, literalmente, a gente troca assinatura entre a gente. A gente se ajuda porque, eu terminei aqui meu trabalho. Terminei o trabalho. Assino o meu, eu assino o dele e vai. Quando tem outro nível 3. Quando não tem, tem que ser o empresário. Infelizmente, no Brasil, a gente encontra muitas empresas, isso é um alerta importante, que contratam nível 2, nível 1, fazem equipes gigantescas de nível 2 e nível 1 e não tem nível 3 para assinar. Empresário não assina logbook de nível 2 nem de nível 1. Tá? Aí o pessoal fica com um gap gigantesco de horas para assinar, tem que recorrer a amigos. Assina a minha hora que eu trabalhei aqui. E isso não pode. Não pode, por quê? pode. Mas o cara não trabalhou contigo lá, mas quem é que vai dar veracidade? Não. Aí a empresa vende, eu tenho um time de alpinistas, mas eu não tenho nível 3, só que vamos falar isso pro cliente. É chato. Tá, mas, infelizmente a gente podia ficar muito mais tempo aqui, que tá bem legal a conversa, tô aprendendo demais com vocês, a galera também. Tenho certeza que a galera tá também aprendendo. E o que tá merecendo, galera, que eu tenho que... todo dia que eu venho aqui, toda vez que eu venho no podcast aqui, eu tento lembrar com o Cauã. Ô, Cauã, nesse momento tem que falar pro pessoal arrastar pra cima, pro lado, pra onde que tem que fazer? Pra curtir o canal. Show. Então, galera, tá bacana, tá show de bola mesmo. Então, pessoal, curte aí o canal. Se vocês querem uma parte 2 que... tá merecendo muito esse podcast, o assunto é muito mais, né, aprofundado do que parece ser. Então, se vocês querem aí uma parte 2, vocês têm que também me motivar, né, ver se tá sendo legal. Comenta aí, queremos Curte a parte aí, 2. galera, curte aí. Curte aí, Coloca comenta. as dúvidas. Quem já tá na área, por exemplo, eu trabalho na predial, eu trabalho com cadeirinha, posso trabalhar como nível 1 aqui, sem ninguém? Eu trabalho de mergulho. Posso ir pra corda? Pode. Pessoal, então é isso aí. Curte o canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe, comenta aí se vocês querem a parte 2, que eu vou torcer para isso acontecer, porque eu queria muito vocês aqui pra gente trocar mais ideia. Você falou de um assunto, de cadeirinha, que falou uns negócios, já vou pegar carona nesse assunto já, ok? Não só com questão de cadeirinha, mas assim, no Brasil, mas no mundo tem muitas formas de se trabalhar em altura. Sim. Andaimes, plataforma suspensa, articulada, escadas, cadeirinhas suspensas, né, por exemplo. Isso, basquete. Agora, fala pra mim, né, na opinião de vocês, qual é a grande vantagem do acesso por corda comparado com essas outras formas de trabalhar em altura? Qual é a vantagem de se tornar um alpinista? Então, a pessoa que tá lá, que às vezes é montador de andame, que é um cara da cadeirinha, enfim, qual é a vantagem? Vamos puxar um pedaço e outro completo. A principal vantagem é não ter desvantagem comparadas a outros métodos de trabalho em altura. Pô, você foi agora um filósofo, cara do céu. Vou complementar. Ele começa o complemento. Cadeirinha, você só desce. Algumas tem pedalzinho pra dar uma subidinha. A gente sobe e desce. A gente se resgata. A gente resgata o colega. Literalmente, qualquer coisa que acontece, a gente tem treinamento pra se auto-resgatar ou resgatar um colega. Literalmente. Infelizmente, a gente vê muitos cadeirinhas. Não é por ignorância, coisa do gênero, que eles tomam por si só. Mas a gente tem um conhecimento de corda e de risco muito grande. Sim. E vai. Não, eu gosto muito de usar o exemplo que eu até falei em off aqui antes de começar. O exemplo do carro, né? O cadeirinha não é proibido, né? Mas tem a história do Fusca e dos carros de hoje em dia, um Gol. O Gol tem um cinto de 3 pontos, o Fusca tem um cinto de 2 pontos.
O Fusca tá contra a lei? Não, tem Fusca original que o cara bota o cinto e anda. Sim. Não tá contra a lei, mas existe um equipamento mais sofisticado, mais seguro, mais moderno. Então, é a vida de vocês. Lembre-se disso. Independente se você, eu sou cadeirinha até o fim, é a vida de vocês. E a vida é um sopro. Então, se existe um meio de você se resguardar a felicidade da sua família, a sua vida, tem um método mais seguro, busca conhecimento. Isso. Né? Vai atrás, né? Então, pelo que eu entendi, uma das principais vantagens é o conhecimento que a equipe do alpinismo vai ter relacionado às técnicas, manobras. Você comentou que no caso da cadeirinha ela só vai para baixo, tem umas que vai para Pedalinha, cima. vai. Mas com a cadeirinha, se eu não me engano, não dá para você fazer ali progressões. Tem uma limitação. Tem uma certa limitação de ângulo, né, Trabalhar em também. V, né? A gente fala muito de trabalho É em um V. pêndulo e um desvio. O cara tá se colocando em risco, porque se ele pega uma outra corda e vem puxando para se locomover pro lado. Eu não vejo na cadeirinha, o fracionamento, Sim. o ribilei. Sim. Eu tem não como. vejo na cadeirinha a difícil. transferência a passagem de nó, se Não. precisar, né? Então, né, tem várias E vantagens. são situações reais. Eu tive a Pode falar, só vou pode falar. falar. É que Sim, eu pode. lembro, não sei a data e tudo mais, mas a gente teve a perda de um trabalhador na cadeirinha que ficou literalmente preso no trava-queda. Ele não caiu da cadeirinha. A corda de trabalho arrebentou e ele ficou preso no trava-queda. Síndrome de suspensão, muito tempo pendurado, não tinha conhecimento de autorresgate, não tinha equipamento e demorou muito. E, literalmente, a síndrome de suspensão é quando a gente perde a circulação nas partes inferiores do sangue. Tipo, o cinto fica tão puxado e tensionado que te bloqueia a aorta das pernas e começa a fazer todo aquele estrago interno. Quando a gente é acesso por corda, a gente tem todo o equipamento para fazer autorresgate. Se a minha corda de trabalho arrebentar, eu tenho meu backup. E eu consigo pegar o backup e descer até o chão. Ou o meu colega consegue vir até mim, me botar no sistema dele como fosse carga e descer até o chão. O próprio sistema em si, o próprio sistema em si do acesso por corda faz com que tem que ser seguro. Então, Sim. por exemplo, não vai poder trabalhar sozinho. Não. Entende? Sempre Na verdade, dois. galera, nem cadeirinha, querendo ou não, vamos lá, tá falando muito de cadeirinha agora, né? Sim. Mas, depois a gente vai até falar nesse assunto, né? Mas, assim, a cadeirinha também tem que seguir procedimentos. Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Mas tem leis, tem NR que fala sobre esse equipamento. Mas, enfim... Mas então essa vantagem por ter um sistema, pelo que eu entendi, tem nível 1, tem nível 2, tem nível 3, e um depende do outro, é como se fosse um quebra-cabeça para funcionar. Sim. Então, toda a galera já tem um treinamento para fazer o auto-resgate, Desde o tem nível um 1. nível 3 para fazer ali o planejamento, pode ser que nesse trabalho tenha ali já um nível 2 também para poder ficar de prontidão lá, prontidão ou não, né? Ou não, também está trabalhando mais Supervisão remoto. para poder estar ali como um resgate, né? Dependendo da situação que tá. Mas a gente falou muito da cadeirinha, mas tem outros também. E aí, o andaime? Não O sei. Jaú, o andaime, né? Fala um pouquinho disso. São métodos diferentes, né? Claro que todos eles têm a sua característica que torna uma vantagem na hora da execução de serviço. Então, por exemplo, o Jaú, certos tipos de trabalho, como eu estava dando exemplo, né? Tem que trocar todo o revestimento de uma empena, de uma fachada. E esse revestimento é pastilha. É muito O material. alpinismo dá para fazer? Dá, mas gente, vamos usar um pouco do bom senso, né? O Jaú, o cara consegue botar todo o material. Jaú. Jaú. Ó, pro Cauã, que eu tô vendo que o Cauã tá meio boiando. O que seria esse equipamento Jaú? Você sabe o que é o Jaú? O Jaú? O que é o Jaú? O Jaú é aquela plataforma que ela tem um guarda-corpo, é uma prancha que desce por cabo de aço. Eu Aí vou fica, voltar sobe e desce. a imagem. Isso aqui não seria... olha que não é plataforma suspensa que Então, chamam? a gente tem vários tipos de plataformas, tanto em formatos diferentes, circulares, em W, que abraçam a blade. Mas tem algo que é parecido com o Jaú? Sim, que seria as falando? plataformas que abraçam a blade. Aquelas que- plataformas pequenas, né? Que é... Não só pequena. A função da plataforma em si é ter mais mobilidade em vai e vem, carregar mais material e aumentar a área de trabalho exponencialmente. Bacana. Só que assim, porra, Tavares, o que você acha disso? Eu acho ótimo para a empresa, para poder fazer um trabalho maior, mais rápido. Legal. Mas qualquer um que esteja numa Jaú, uma plataforma que não tiver um sistema de backup, uma corda de backup, ou um sistema de cabo de aço de backup,
vai descer junto com a plataforma. Tá exposto. Mas sim. pode estar falando do Jaú lá. Não, exatamente não. Sim. Complemento o que ele Uhum. falou, exatamente. Você fica exposto, né? É um equipamento que tem as suas características, né? Eu digo isso porque sempre vai existir o andaime, sempre vai existir o Jaú, mas são características diferentes, né? A vantagem do alpinismo, o diferencial é justamente esse, é a segurança que ele doutrina as pessoas que entram nessa área, né? Então você entra com uma norma de segurança. O que eu mais vejo, por exemplo, mesmo na área civil, né, a área predial, que é uma área que não tem tanta fiscalização rigorosa, as pessoas que fazem o acesso por cordas, o que eu mais vejo é isso, exigindo 2 pontos, que é o Sim. mínimo, né, exigindo não trabalhar sozinho, né, então assim, a pessoa, o curso, né, esse conhecimento te traz uma cultura de segurança. Vento, chuva, raios, tudo isso tem Exatamente. empecilho para trabalhar na corda. Mas vamos botar assim, o acesso por corda visa tanto a segurança do trabalhador que às vezes é mais fácil tomar uma Jaú, uma plataforma. O que é Jaú? Quem não conhece, já deve ter visto em algum filme na televisão, aquelas plataformas, tipo nos Estados Unidos, em Empire State, o cara filmando, ou olhando pela janelinha, enquanto tá limpando, que é uma plataforma, um cesto, onde o cara tem um talabarte, ele clipa ali e vai. Então, se a plataforma cair, não é o talabarte que vai segurar o cara vai junto. E aí vai Interessante. pontos e pontos, positivos, negativos, mas ao meu ver, minha opinião simples e humilde, por assim dizer, é, acesso por corda tem muito mais segurança para a pessoa do que produção. Ah, tu pode fazer aquele trabalho inteiro? Posso, vai levar mais tempo, mas faço com muito mais segurança. Porque eu tenho todo um sistema de backup e redundância ao meu lado. Porque o meu sistema tem um backup. E o backup do meu backup é meu colega. Bom, faz 5 anos que eu estou conhecendo sobre o acesso por corda. Só que nesses últimos 4 anos foi um exponencial de conhecimento muito grande de tantos alunos, né, que eu tive, que eu tenho ali, né, que aparece muito irata, tanto que daí eu fui também para esse caminho para conhecer. E eu fico brincando, né, que quando eu fiz o Irata eu aceitei Jesus Cristo. É porque eu realmente eu achava muito perigoso a galera que tava lá pendurado na corda, o acesso por corda mesmo, acesso por corda. Porque eu não entendia muito bem. Falei, putz, cara é maluco, não. Né, faz 3 anos que eu também atuo na área da segurança do trabalho. Então, quando eu trabalhava, né, hoje eu estou como instrutor, mas tem um período que eu trabalhei, né, muito período como técnico de segurança do trabalho, cara, eu fazia de tudo porque o trabalho tivesse que ser em andaime. Verdade, eu planejava, não, né, andaime, vamos ensaiar esse andaime, mas tudo certinho, Sim, bonitinho. sim. Mas daí eu fui, conheci o acesso por corda, o que eu percebi que muitas coisas que na época, se eu pudesse voltar atrás, cara, eu tinha procurado profissionais igual vocês. Porque, nossa, o tanto que é economizar. Às vezes, sabe, pagar uns aluguel muito Isso. caro, tanto poder Montagem do economizar. andame, transporte do andame, desmontagem do andame. A parte de montar o andaime, de montar até ele ficar bonito, cara, era puta trampo, tinha que fazer baita procedimento. Ainda tem a poluição visual, né? Que fica uma estrutura ali, né? Meu, montada. o isolamento era um negócio muito mais complicado. Eu tô dando um exemplo do andaime. Não tô falando que andaime é ruim, o andaime também tem normas, tudo certinho. Mas eu quero dizer que tem. Hoje em dia vem amigos seus trabalhos. Ô, Paulo, o cara, me ajuda, ó, tem esse negócio, esse outdoor aí, não sei o que, essa placa aqui. Como que a gente faz? O que eu faço, irmão? Agora, né? Qual o nome da empresa? Alta Qualitec. Alta Qualitec, eu vou indicar sempre a Alta Qualitec para fazer esse trabalho. Mas eu entrego números, tipo assim, mãe, Paulo, acesso por corda, porque eu tenho também amigos, seus Sim. trabalho, que também tem um pré-conceito, que não entende o acesso por corda. Galera, é a técnica mais segura que eu já conheci na minha vida, mas tem que seguir o procedimento certinho, exatamente. bonitinho. A gente pode ir para uma outra Claro, perguntinha claro, aqui, claro. né, por causa do nosso tempo. Tavares, acesso por corda no setor eólico. Certo. Vamos falar sobre isso. Versus plataforma suspensa. Na sua opinião, você até já falou, mas só para a gente poder reforçar um pouquinho mais. No acesso por corda, tá? Para quem trabalha aí no acesso por corda, tem muita galera que trabalha na eólica, mas trabalha muito com plataforma suspensa. Tá na dúvida, vou, não vou no Irata, enfim. Na sua opinião, qual é a vantagem e desvantagem do acesso por corda com a plataforma suspensa? Bom, Tenta sintetizar um pouquinho só por causa do nosso tempo aqui. beleza. Calma, vai. Resumidamente, na plataforma. Na plataforma elevatória
tem alguns pontos que a gente consegue alcançar. Tem caminhão gigante, elevatória e articulada que chega até o blade. A de cabo, que é mais comum, parecida com a Jaú, consegue fazer reparo grande, em grande escala, em grande profundidade, em grande proporção. Trabalhos que o escalonamento levaria 2 semanas na corda, normal, só acesso por corda, tu pode fazer em um dia. Tavares, mas é assim a diferença? É assim a diferença. Porque tu tem todo o material, todos os rolos, todo o material para fazer trabalho, não tem que ficar descendo e subindo corda. Seria muito interessante todos que vão trabalhar na plataforma ter o acesso por cordas. Ah, mas por quê? Em questão de resgate, em questão de evacuação, em questão de risco. O treinamento de acesso por cordas não é um limitante. Na verdade, ele te abre possibilidades de até mesmo deixar a palavra é feia, mas deixar a ignorância sobre uma questão de qualidade e segurança de vida de lado e ter esse conhecimento para si só, para quando for atuar em alguma área, a plataforma, vou trabalhar na plataforma, mas tem uma corda de backup, cara, se acontecer qualquer coisa, eu consigo descer naquela corda, tem treinamento para isso. Eu tenho a capacidade demais, né? técnica, Agrega demais. física e proativa para me evacuar caso dê algum problema, buscar um amigo e ir Falou com ele tudo. para baixo. Então, não é uma coisa restritiva, é uma coisa que vai te adicionar, independente do que você faça. Acesso por cordas. Quando o reparo é pequeno, ou é uma inspeção, ou é uma coisinha que, Pontual, diga-se de né? passagem, uma pontuação, um pequeno dano, um pequeno probleminha. Acesso por corda é melhor, porque o tempo que você leva para transportar a plataforma, montar, içar, às vezes não vale o pequeno dano. Por isso que danos de grande extensão é que são utilizados na plataforma. E assim vai. Deixa eu fazer uma Pode pergunta. Então, pô, o pessoal que está aí querendo entrar no mundo do setor eólico, nesse caso seria muito bom, então, se ele tivesse o Irata também, nesse caso. Vamos pegar aqui, ó. Uma coisa que eu falo pra todo mundo que... Eu tô falando do Irata, né? Mas tem outras escolas, mas depois vou eu explico puxar- sobre isso, né? Eu vou puxar em toda a área de manutenção da eólica, tanto OIM quanto acesso por E cordas, tomara tá? que o Irata me patrocina, né? Também patrocina esse... Vamos lá então, esse pedir patrocínio. podcast. Mas vamos lá. Todo o pessoal da OIM, da eólica, OM, o que é OM? Operação e Manutenção. Tá, operação tá? e manutenção. É Show. uma siglazinha que a gente usa que é para resumir uma frase. Beleza. Mas todo esse pessoal, seria ótimo ter o Irata? Sim. Com o que eles fazem evacuação? Com o sistema de... o Rescue, que é uma maquinazinha, um descensor ativo-passivo que você pode utilizar simplesmente para evacuar a torre. Descensor automático. Ok. Sim. Mas só que assim, ó, o treinamento de corda vai te ajudar tanto a fazer as atividades, porque todo o trabalho feito dentro da torre eólica é com cinto paraquedista adequado. Alguns locais com alta voltagem tem um cinto com menos metal ou com metal algum, tá? Mas tá com um cinto de 5 pontos. Qualquer resgate que tenha que fazer de um colega dentro do setor eólico, numa blade, numa nacelle, num chip dentro, embaixo da nacelle, entre o corpo do tramo e tudo mais, será com equipamento de corda utilizando tanto um descensor automático, um rescue, um equipamento de corda tipo uma JAG, qualquer coisa, tá? Vai te agregar muito. Você é OIM, busca a Irata. Faça o nível 1. Nem que seja por curiosidade e questão de treinamento, porque pode salvar a vida ou do teu colega. Sensacional. Agora, pegando esse gancho, a gente falamos um pouquinho de cadeirinha, mas eu queria mais um pouco frisar um pouco nesse assunto. Acesso por corda versus cadeirinha. Quais são as diferenças e reforçar um pouquinho mais as vantagens do acesso por corda comparado para quem atua na cadeirinha? Você pode Sim, é o que a gente estava falando agora há pouco, esclarecer né? para a galera, Sim. né, dar essa reflexão? O acesso por cordas, comparado à cadeirinha, ele traz uma mobilidade no serviço em altura muito maior, né? O acesso por cordas te permite a fazer progressões desde acessos horizontais, como transferência de corda, como também subir e descer na corda também. Então ele tem uma amplitude de movimentação na altura que a cadeirinha não te traz. E também a parte da segurança, que é o autorresgate. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é a manobra mais importante do nível 1, que você aprende a, se estiver num cenário que não é legal, né, um cenário prejudicial, né, um cenário de perigo, você tem capacidade de se autorresgatar e até resgatar o seu amigo do lado. Né? Então, essa cultura de segurança, né, de metodologia, se torna superior ao cadeirinha.
não aqui de forma alguma desmerecendo a classe do cadeirinha, mas é o que a gente está falando, existe uma metodologia mais eficaz, mais segura, né, do que a cadeirinha. Então, assim, vamos buscar conhecimento. Trazendo para a área civil, né, as diferenças vão até além. Porque na área civil, por exemplo, vou dar um exemplo de pintura, né? Para pintar uma lateral, uma empena cega, geralmente cadeirinha, ele tem que ser ali uns 4 cadeirinhas, ele vai fazer umas 4 descidas. Comparado ao alpinismo, provavelmente ele vai fazer 1 ou 2 descidas, que a gente trabalha em V. Sim. O que é o trabalho em V? É quando a gente afasta 2 ancoragens e a gente trabalha na transferência de corda. A gente está com o nosso peso equalizado ali. Sim. Então a gente estava falando agora há pouco, né? Que tem cadeirinha que quer ir para o lado, ele puxa uma outra corda e vem. Ele está forçando o ponto. Então, o conhecimento traz a segurança maior para o colaborador. E, às vezes, pela própria imperícia do operador da cadeirinha, acaba gerando, né, esse acidente. Exatamente. Né? E interessante. Pessoal, você que é cadeirinha, cordista, que já tem até o CBO, e a gente que é alpinista ainda não tem. Ô, deputado, por favor, ajuda aí. Mas vamos pegar assim, ó. Você que é cadeirinha, cordista, busque um pouquinho de conhecimento, faça qualquer certificadora, um treinamento de qualquer certificadora de acesso por corda, para ter um conhecimento básico e que ninguém te coloque em risco desnecessário. Você se defendendo, você consegue, vamos dizer assim, executar o trabalho como deve e manter a segurança e vida mais tranquilo. Agora, uma curiosidade. Na área industrial não tem cadeirinha. Por quê? Porque a exigência é levada a sério. Então, assim, às vezes, a culpa não é do cadeirinha, né? Às vezes, a culpa é de quem contrata, né? Então, assim, o contratante, eu sei que, gente, bolso é prioritário, mas a segurança é mais ainda. Então, o contratante ele tem que botar isso na balança. Pô, beleza, o João ali na esquina tá me cobrando X, pô, o alpinista aqui tá me cobrando Y, mas o risco que eu vou ter, isso é muito importante. Sim. Porque você tá contratando segurança. Saiba disso. Qualidade e eficiência, né? Eficiência porque mobilidade, qualidade porque é um profissional tão capacitado quanto o balancinho na questão do execução do serviço, seja pintura, limpeza, e ele tem a segurança muito acima, né? Os equipamentos, né? As cordas também. Tudo bem que todas as cordas são enquadradas na NR, eu acho que é 18, né? Mas a corda que nós utilizamos de poliamida, poliéster, ela tem uma elasticidade, é nomeada como corda semiestática, né? Justamente para preservar a ergonomia caso haja uma queda. Então tudo isso é posto no procedimento do acesso por cordas. Aí, só complementar um pouco, o pessoal que, Paulo, puta, eu amo, tem gente que gosta, tem gente que ama, tem que respeitar, Paulo, eu amo trabalhar com cadeirinha, tá ok, tá tudo bem. Então, dá uma dica para você que gosta do assunto de cadeirinha, que quer aprender mais. Saiba que tem na NR 18, uma norma regulamentadora, número 18, que é focado em construção civil. Eu não me recordo o anexo, eu vou colocar aqui qual é o anexo, mas ali tem uma tabela que fala exatamente qual é a carga horária de um curso obrigatório de cadeirinha, por lei. Sim. Se eu não me engano, 16 horas é a carga horária de normativo, de você ter um treinamento. E lá tem até conteúdo programático. E para as escolas e para os técnicos nos trabalhos, porque isso também, vou até respeito os técnicos nos trabalhos, mas isso é um assunto que tem que ter proficiência. Vale muito mais você, técnico, investir em estudar qual é o conteúdo, qual é a NBR, para se aprofundar um pouco mais, entrar em contato com alguém que é um operador de cadeirinha mesmo, que tem experiência, combinar, rachar 50% cada um, fazer um treinamento legal, mas, sabe, seguindo vários raciocínios, pontos de ancoragem, certificados, né, NBR, se não me engano, a 16.325, tem a norma europeia lá, a 795. Eu falo norma europeia porque tem galera que usa ancoragens de contrapeso. Então, aí coloca lá, eu peso 80 quilos, daí bota lá 3 sacos de cimento. Gente, não é bem assim que funciona. Lata de tinta com tem cimento, cargas, né? Existem cargas estáticas, cargas dinâmicas, que é outro mundo as cargas dinâmicas. Onde quero chegar? Então, você é um centro de treinamento, é um profissional que quer vender curso de cadeirinhas. Então, é o seguinte, cria um conteúdo programático legal e, pelo amor de Deus, não faça curso 100% EAD.
Esse curso não é para ser 100% à distância, gente. Não é, é um curso que a teoria, tudo bem, quer fazer a teoria à distância? A própria NR1 do Brasil permite que uma parte do curso seja... A teoria, de a fato. teoria pode ser, mas a prática, tem que ter prática, fazer nó, ancoragem, sentar na cadeirinha, enfim, para pelo menos vocês, que eu falo assim, a cadeirinha, no sentido de capacitação, vocês perceberam que para se tornar alpinista... nível 1 pro nível 2, 1 ano, 1000 horas pendurado e todo o processo. Então, assim, é muito importante que vocês que querem entrar na cadeirinha, então procure, né, um centro de treinamento sério, que pratique, mas coloca também na pauta e reflita, pô, caramba, né, o que vai me trazer mais benefício agora? Se é que a cadeirinha, tecnicamente falando, pelo desafio, pô, se eu tenho acesso por corda, uma transferência de corda ali, tem uma equipe de resgate planejada, uns equipamentos que tem uma carga de trabalho um pouquinho maior, se eu não me engano, cadeirinha é 120 quilos, se eu não me engano, a carga de trabalho da cadeirinha é 120 quilos, eu vejo foto de uns caras um pouquinho acima de peso, somando as latas de tinta ali. Aí é pior ainda. Eu acho que um exemplo assim bem prático, pensa o seguinte, você que trabalha com cadeirinha, você pode atuar na área civil. Ponto. Você com curso de acesso por cordas, você atua na indústria, você atua na refinaria, no estaleiro, na área civil, na área offshore, na área internacional. Isso é um ponto que agora falando até me abriu uma informação importante. Você que faz o curso de acesso por cordas, você tem uma vantagem de quem faz, por exemplo, faculdade lá fora. Você não precisa fazer revalida. O seu curso de acesso por cordas é aceito internacionalmente, em mais de não sei quantos países. Então você com... 94. Exato, 94. Então você com acesso por cordas, o mundo está aos seus pés. Agora, como cadeirinha, você se limita basicamente à sua cidade. Né? Você aceita um desafio aqui? Claro. Eu vou falar o nome, porque a gente está falando muito de acesso por corda, a gente falou muito de Irata. Certo. Mas qual que vai ser o desafio? Vai ser um joguinho aqui. Eu vou falar o nome da instituição e vocês vão falar para mim assim, qual é o local que ele tem mais peso. Não, mais peso não, porque eu falo assim, onde tem autorização para se trabalhar. Ok. Beleza? Perfeito. Irata. Petrobras. Não, ou em qual lugar? Pode trabalhar em qual país? Mundo. Mundo? Mundo mesmo? Mundo. Puta, o cara um mundo. falou minha boca. Não, até a NASA usa os equipamentos de corda, velho. Vamos lá. Então, gente, o que nós tá fazendo aqui? O nome das instituições. Você viu o que o Tavares falou? Irata, aonde que pode trabalhar? Você foi esperto agora. O mundo. todo lugar, qualquer país. A Bend. A Bend é aceita no Brasil, a América do Sul também em alguns países, né? Então, a NEAC está sendo aceita. A NEAC, perdão, a NEAC Só que aceita. ela não é a certificação, se eu não me engano, não é a certificação, mas tu pode fazer a transferência ou revalidação do teu nível na certificadora do país. Por exemplo, uma certificadora argentina, sim. peruana, você pode literalmente manter o nível que você já é, nível 2 e nível 3, já passando diretamente para ela. Uma Mas migração. a Bend é só no Brasil. Boa. Vocês já falaram. O ANEAC. A NEAC, sim. Já Aceita, falaram, eu acho, né? aceito no México, né? É que tem que fazer a migração, né? Sim, atender a migração. Se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Vocês conhecem outras escolas? Além do Irata, ANEAC e o Abend? Conhece? Eu só falo o nome só. No Brasil, eu desconheço. No Eu sei Brasil é que- coisa Mas tem agora. Sprat, Não, fala né? em outros lugares. Sprat, Sprat, Estados Unidos. Estados Unidos. Tem a europeia, tem a ATVAC, que é a Argentina, tem as outras da Espanha. Cara, pra ter uma ideia, teve um congresso há pouco tempo, aqui em Curitiba, que tinha literalmente ali umas 15 certificadores de corda da América Latina. Representantes, só que eu não vou lembrar de todas, me desculpar. Bom, pessoal, vocês querem a boa ou má notícia? Vamos amar. Cara, a má notícia é que, infelizmente, já deu o nosso tempo. Chegamos ao Caramba. final. E a gente nem falou dos nós, que no final a gente trabalha com tanto nó, que todo nó é certificado, testado, com engenheiro e tudo mais. Tem o nó certo. Então a má notícia que chegou ao fim, que, sabe, tem tanta coisa nesse mundão aí, né, de acesso por corda, de altura. A boa notícia é que, cara, o que a gente falou aqui, eu tenho certeza absoluta que esclareceu muito pra galera o que é o acesso por corda, quais são os seus benefícios,
quais são as escolas, né, que dão esse curso do acesso por corda. A gente vai colocar aqui as referências, NBEs, tudo que for possível, né, que nem vou colocar as imagens do que a gente falou, dos andames, do Jaú, enfim. Então a boa notícia é que pode ter certeza que vocês aí, ó, contribuíram para a galera, para esclarecer um pouco, né? Peço desculpa para quem tiver assistido no sentido de a gente resumiu o máximo que podia, esse que foi o desafio. Gente, quase 8 horas, na verdade. Tipo, já Estouramos foi. o nosso É muito horário. rápido que passa, não Tem é? que ter uma parte 2 para ter os contos. Os contos. Então, assim, galera, comenta aí. Pô, Paulo, merece a parte 2. Pô, legal, gostei, curte, se inscreva, compartilha. Que vai valer muito a pena. Pessoal, agradeço vocês mais uma vez de coração. Sempre Para um mim, prazer. vocês dois Tamo são junto. referências no acesso por corda, porque vocês não só... Tem gente que é muito teoria. Pô, eu tô com 2 ferramentas, que fala isso, né? 2 ferramentas. É que se a gente pegar a teoria operacionais. aqui e começar a mastigar, É. o pessoal vai ficar até maçante pra eles. Fica Sim. entediante, fica entediante. Bom, obrigado aos patrocinadores. Mais uma vez, qual é o nome da? Alta Qualitec, Alta galera. Qualitec. Atendimento nível nacional. Temos uma filial em Santa Catarina fazendo atendimentos. Rio de Janeiro também. Patrocinadora oficial desse episódio. Primeira vez, cara, que alegria. Tomara que continue numas próximas. Com Quem certeza, sabe, né? estaremos aí. Pô, caramba. Obrigado a WTC, ao Wind Training Center. Obrigado mais uma vez a Studio Corp aí, sempre dando apoio, né? Com o Cauã aí, e não só o Cauã, e outros funcionários também que sempre estão aí na operação do podcast. A Renata Portela, obrigado mais uma vez pela parceria, pela ajuda. E agradeço aí, né? Lógico, antes de todo mundo, respeito a religião de cada um, mas Deus aí em primeiro lugar. E é isso aí, galera. Brigadão e até a próxima aí, Até se a Deus próxima, quiser. pessoal. Valeu, galera. Tamo junto.